Gente, hoje é sábado, tô de virote, passei a madrugada toda editando o vídeo da Cel Xereta, que tá me filmando agora. Deve ser pouco mais de 9 horas da manhã e eu tô aqui numa tenda montada pelo Sebrae, no centro de Salvador. O último dia de atendimento da semana do MEI, ou seja, do microempreendedor individual. Eles montaram aqui uma tenda com diversos consultores e diversos serviços gratuitos para o microempreendedor. Bom, só no atendimento inicial ali na recepção eu já consegui descobrir várias coisas, né? Descobri que eu tenho que fazer as minhas declarações de rendimento dos 4 anos que eu não fiz, né? Desde que eu criei meu CNPJ. E eu também vou ter a oportunidade de trocar a minha atividade principal aqui. Depois que eu regularizar, depois que eu apresentar as declarações, eu vou poder trocar a minha atividade principal aqui mesmo. E eu vou ter a oportunidade também de conversar com o consultor e tirar outras dúvidas. Está rolando várias palestras gratuitas sobre finanças, sobre como melhorar as vendas, sobre como inovar nos serviços. Está rolando oficina também, mas eu já cheguei no último dia e está tudo lotado. Eu não vou mais conseguir participar dessas atividades, mas eu acho que já foi bem produtiva ter vindo aqui hoje e eu já consegui bastante informação logo nos primeiros minutos, então eu acho que realmente está valendo a pena. Eu vou preencher as declarações de não rendimento e eu vou também tirar todos os boletos dos meses todos, dos últimos 4 anos que eu não paguei a contribuição do INSS. Essa aqui é a declaração. Então eu vou declarar como a minha atividade principal atualmente, né, é em serviços. Eu vou estar aqui na coluna serviços e eu vou colocar o 00 rendimento, porque meu CNPJ não ficou ativo durante esse período. Gente, formulários preenchidos, eu tô em atendimento agora e um moço aqui chamado Anderson tá olhando minha situação, a gente vai dizer depois o que acontece comigo. E eu descobri também que eu vou conseguir atendimento com o Banco do Nordeste, só pra saber que eu não posso ter dinheiro mesmo, mas já vale alguma coisa, né? Então, é isso aí. Olá, eu sou Priscila e eu tô de volta, como prometido, para falar o que foi que eu consegui descobrir sobre as minhas irregularidades com o INSS e o meu CNPJ, com o qual eu nunca realizei nenhuma atividade produtiva de fato. Então, gente, como eu disse como vocês vão ver aí na gravação que eu fiz externa, lá no evento do Sebrae, eu tô de virote, eu não dormi nem um minutinho, porque eu passei a madrugada editando vídeos da Cel Xereta, que é a minha filha. Então dê uma olhadinha aqui no link, os vídeos dela que são muito legais. Então, eu passei a madrugada editando vídeos dela e tô morrendo de sono e saí de manhã cedo para ir lá nesse evento do Sebrae, que por sinal era o último dia. Esse evento de que eu tanto estou falando foi a semana do MEI, do microempreendedor individual, que o Sebrae realizou. Não sei se em todo o país, mas aqui na Bahia, com certeza. E aqui em Salvador eles montaram uma tenda de atendimento gratuito em frente a um shopping popular aqui de Salvador. E eu fui lá hoje para tentar descobrir como regularizar minha situação com o INSS, por conta dos anos que eu fiquei sem pagar a contribuição do MEI e sem fazer declaração de rendimentos do meu CNPJ.
E fui também para pesquisar e investigar algumas outras coisas. Então, de cara, eu já descobri que lá mesmo eu poderia fazer as declarações de rendimento que eu não fiz desde a criação do meu CNPJ, lá em 2011. Então eu fiz a declaração de rendimento de 2011, 2012, 2013 e 2014. E isso gerou uma multa para mim, né? Eu perguntei lá se o fato de eu não contribuir para o INSS gerava uma dívida minha com a Previdência. Na verdade, não é uma dívida com a Previdência, e sim uma dívida com o município ou com o estado que deixou de arrecadar o imposto que arrecadariam com o pagamento da minha contribuição ao INSS. Então, só para vocês perceberem como é que aconteceu esse cálculo de multa, né? O cálculo da multa é de 2%, relativo a cada mês não pago, né? Ou a fração de tempo não paga ali da contribuição. Sendo que o limite dessa multa é de 20% sobre o total da sua dívida. Então, vamos dizer, seriam 2% por mês, né? Então seria o quê? 24% durante 12 meses, mas o limite é 20%. Então, eu paguei 20% de multa sobre o valor total das contribuições por cada ano que eu deixei de fazer essas contribuições, né? Uma coisa interessante que eu descobri é que em 2011, por exemplo, eu teria pago R$ 59,95 de INSS, e sobre ISS, que é o Imposto sobre Serviços, eu pagaria R$ 5,00. Então, a minha contribuição mensal seria de R$ 64,95. Esse valor de 2011, ele era o resultado de um cálculo de 11% sobre o salário mínimo, né? Só que isso mudou a partir de 2012, e o que reduziu muito a contribuição do MEI. Só para exemplificar, em 2012 eu já passei a pagar, quer dizer, eu teria pago a partir de 2012 R$ 38,90 de contribuição, R$ 5,00 do ISS e R$ 33,90 de INSS. Essa dedução de imposto sobre o salário mínimo passou a ser de 5% para o MEI. Bom, esse foi um benefício conquistado pelo MEI, né? Nessa redução aí de imposto, de dedução do INSS sobre o salário mínimo, que diminuiu aí para 5%. O que significa também que o valor da multa, já que o cálculo é sobre a contribuição de cada mês, também reduziu. Uma outra coisa interessante é que a minha multa, para cada ano que eu deixei de fazer a declaração de rendimentos do meu CNPJ, eu pago uma multa para compensar o estado ou o município que deixou de receber os impostos que eles receberiam com a minha contribuição ao INSS, né? O valor mínimo dessa multa é de R$ 50,00, tá? E o percentual máximo de pagamento da multa é de 20% sobre o acúmulo dessa dívida, né? Das não contribuições, das contribuições que deixaram de ser feitas. Como eu fui entregar as declarações espontaneamente, eu recebi um desconto de 50% sobre o valor dessa multa. Então, a multa referente a cada ano que eu deixei de fazer a declaração de rendimentos, se eu pagar na data do vencimento que veio aqui no boleto, que eles imprimiram lá na hora para mim, eu vou pagar apenas 50% desse valor e passo a não dever mais nada de multa referente àquele ano que eu estou pagando. Então, exemplificando, em 2011, o valor mínimo da multa é de R$ 50,00, então em 2011 eu teria que pagar R$ 103,92. Se eu pagar até a data de vencimento do boleto, eu só vou ter que pagar R$ 51,00. Você tá cortando minha cabeça, porque eu tô vendo o celular descer assim, ó. Descer. Se eu deixar de pagar esse boleto que foi impresso lá no evento do Sebrae, né? E até a data de vencimento, eu tenho que pagar o valor sem desconto, os R$ 103,92.
Se eu deixar de pagar esse valor total na data de vencimento do boleto gerado com esse valor, essa dívida vai ter que ser recalculada. Então, a sortuda aqui tem 4 boletos de multa para serem pagos por conta de declarações de não rendimento do CNPJ não apresentadas nos períodos em que deveriam ter sido entregues, né? Então, além disso, lógico, eu vou ter que pagar, eu teria de fato que regularizar o pagamento das minhas contribuições para o INSS. Isso aí eu posso imprimir a minha DAS, né? Que são aqueles boletos que é o do carnezinho que esse ano eu recebi em casa, mas os que eu não recebi, eu posso lá no portal do MEI, eu posso imprimir os boletos dos anos anteriores e ir pagando conforme eu puder. Também isso não vai me impedir de acessar benefícios ou de resolver qualquer outra coisa referente ao meu CNPJ. Pode dar pausa. Uma das dúvidas que eu tinha é se não seria melhor eu dar baixa, ou seja, encerrar esse CNPJ, porque ele já tem um histórico de atrasos, de pagamento de multa e de não apresentação de declarações de rendimento. Eu fiquei com um pouco de receio de isso atrapalhar minha trajetória daqui pra frente, já que agora eu quero realmente realizar uma atividade produtiva como uma microempreendedora. Mas o consultor do Sebrae ponderou essa possibilidade de encerrar o CNPJ, porque ele disse que por mais que eu não tenha produzido algo de fato, exercido uma atividade de fato com esse CNPJ, o fato dele já existir há quase 5 anos dá maior credibilidade no mercado, porque não é um CNPJ novo, ou seja, supostamente não é uma empresa nova. Né? E o fato de eu passar por esse processo de regularizar e de colocar em dia esse mesmo CNPJ também projeta uma imagem de credibilidade para fornecedores, possíveis investidores, na hora de conseguir um crédito no banco, por exemplo. Né? Então, assim, eu poderia sim encerrar esse CNPJ, dar baixa nele, mas ainda assim eu teria que pagar essas multas. Né? Também não seria obrigada a fazer as contribuições para o INSS que eu não fiz nos anos anteriores e criar um CNPJ novo, colocando aí uma atividade principal no campo do comércio, né? Porque meu CNPJ por enquanto tá torto, sei lá, tá assim, torto. Eu poderia sim criar um novo CNPJ, mas isso faria da minha empresa uma empresa muito nova e, portanto, com menos credibilidade ou inspiraria menos confiabilidade no mercado. No entanto, esse não é o único fator que pesa em situações que você precisa da confiança de um investidor, de um fornecedor, de um cliente, enfim. Bom, mas é algo a se pensar. Sinceramente, eu ainda estou na dúvida se vale a pena continuar com esse CNPJ ou se eu crio um novo CNPJ. Inclusive, lá no evento do Sebrae, eu poderia ter alterado a minha atividade principal, mas eu resolvi adiar essa decisão justamente porque eu estou em dúvida se eu continuo com esse CNPJ ou se eu crio um CNPJ novo. Bom, eu quero registrar que o atendimento no evento do Sebrae foi excelente. Eu não esperei nem um minuto para passar por cada etapa de atendimento. Então, eu cheguei na recepção, logo eu recebi os formulários de declaração de rendimento. Logo depois eu fui encaminhada para um consultor do Sebrae que imprimiu todas as minhas multas, né? E me deu as orientações, tirou as dúvidas que eu tinha com relação ao meu CNPJ e as possibilidades de regularização, né, possibilidades para o futuro, e também consegui atendimento com o Banco do Nordeste, que me abriu também outras perspectivas. Como eu tive acesso a uma gama de informações muito grande, eu vou dividir esse registro da minha passagem pela Semana do Microempreendedor Individual na Bahia em 2 vídeos. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo vídeo eu vou falar sobre como foi a conversa com o Banco do Nordeste e
Vou falar também sobre a agenda da Madre Silva, porque eu também recebi dicas de outros eventos que vão acontecer e quero deixar também algumas dicas de coisas que vocês podem buscar aí na internet, por exemplo, e em alguns outros espaços. Então, até lá. Muito obrigada pela sua companhia.